Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a economia da América do Sul, mas primeiramente falaremos sobre o Mercosul, sobre os países que envolvem aí o atual bloco Mercosul, que é um importante bloco econômico aí do planeta, o mais importante da América do Sul, com certeza. Então vamos começar falando dos PIBs, dos países da América do Sul. Grande parte deles, claro, é do Mercosul, aqui eu tenho todos eles, Então, começando pelo Brasil, a gente tem um PIB de 3 trilhões de dólares. Observe que muitas vezes as tabelas, elas mostram ali 1.000 bilhões. Então, você tem que conseguir ler a tabela, saber que esse número ali está 1.000 vezes bilhões, vai dar o trilhões. Para alguns isso é óbvio, para outros é sempre importante a gente dizer. No caso aqui, a Guiana está com 6 bilhões de dólares de PIB. Então, a Argentina com 922 bilhões de PIB. Peguei todos os dados aí de países da América do Sul de 2017, que é o que eu achei mais atual aí, colocando todos na mesma tabela, Colômbia 712, Chile 452, pegar aí os outros países do Mercosul, Paraguai 89 bilhões, então um PIB bem menor, por exemplo, que o PIB de Santa Catarina, estado que eu pertenço aqui, Então o Uruguai também, bem pequenininho, 78 bilhões, uma economia bastante rural, a gente vai ver aqui ainda nessa aula, certo? Então vamos falar do Mercosul. O Mercosul é um bloco hoje que abrange Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, apesar de estar de castigo a Venezuela, ela ainda pertence ao bloco. E a gente tem mais de 270 milhões de habitantes e mais de 3,3 bilhões de dólares de PIB. Esses dados aí já foram até aumentados, que eu peguei a arte pronta, já fica assim bonitinho. Vamos lá, como começa o Mercosul? Então, antes de existir o Mercosul, havia um outro acordo, que era um acordo entre Brasil e Argentina apenas. Então, era um acordo bilateral, onde que foi assinado o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento. Isso foi em 1988. A ideia inicial era praticamente reduzir as tarifas alfandegárias de produtos como bens de capital, trigo, produtos alimentícios, industrializados, basicamente a estrutura do que o Mercosul é até hoje, mas inicialmente envolvia apenas o Brasil e a Argentina. Então era um acordo de 88 que envolvia apenas Brasil e Argentina, e aí depois foi assinada a Ata de Buenos Aires, onde que foi o auge desse processo entre Brasil e Argentina, onde foi assinada a Ata de Buenos Aires em 1990. O objetivo passou a ser o de um mercado comum, onde eles queriam mais participantes. Aí veio o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção foi o que deu origem ao Mercosul, inicialmente com 4 países. Foi assinado em 1991, se eu não estou enganado, agora acho que eu perdi o slide aqui, 26 de março de 1991, é então firmado o Tratado de Assunção entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. É isso aí. Claro, foto da época, com os presidentes da época. Na época o Brasil era presidido pelo presidente Collor, que logo depois sofreu impeachment, a gente sabe disso. Mas esse acordo a gente considera que foi muito importante, diferentemente de quem tem assinado as etapas dele, ok? E as implicações do Mercosul, basicamente, elas queriam implementar um mercado comum, ou seja, todos os produtos ir para lá, para cá, sem nenhum tipo de tributo. Não foi o que aconteceu. O máximo que a gente conseguiu foi estabelecer uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Basicamente, ela consiste na TEC. O que é a TEC? Tarifa Externa Comum. Você tem uma lista de produtos e essa lista de produtos, aprovada por todos os participantes, ela vai ter ali isenção tributária do que está dentro da tabela. O que está fora dessa tabela, por exemplo, eu quero comprar um vinho da Argentina. Eu posso ir para a Argentina, comprar quantos vinhos eu quiser e trazer para o Brasil sem pagar tarifas? Não. Então existem limites para trazer produtos que estão fora dessa lista. Então você sabe que muitos produtos a gente não consegue trazer dos outros países, ou até mesmo uma viagem de carro, se você passar por outro país e alguma coisa que está dentro do teu carro for considerada importada e que não for legalizada essa importação, você pode ter problemas. Então sempre que você viajar, mesmo entre países do Mercosul, você tem que verificar se tudo que você tem dentro do carro de novo, vamos dizer assim, tem nota fiscal, para comprovar que você comprou no seu país. Então a gente queria um mercado comum e a gente tem no máximo uma união aduaneira, que é uma união que consiste numa lista de produtos que tem isenção tributária. Exemplo,
O trigo argentino, ele entra no Brasil sem tributos. Por quê? Porque é importante para o Brasil que entre esse trigo, porque a gente não produz trigo suficiente, porque o nosso clima não é favorável. E certamente a gente tem produtos que saem do Brasil e vão para a Argentina também sem tributos, o que é importante para nós e, claro, para eles também. E essa balança comercial a gente vai ver depois que ela é muito mais positiva para nós do que para eles. Então o Mercosul é uma coisa que vale a pena para a gente. Então aqui eu botei em destaque a TEC, que é a tarifa externa comum. Sempre que você vê escrito TEC numa questão de vestibular, lembre-se disso. Né? Aqui a gente tem o protocolo de adesão da Venezuela. Foi muito polêmico na época quando a Venezuela entrou no bloco, né, por conta do discurso do Hugo Chávez, né, o presidente da Venezuela. Ele acabou mudando várias coisas na legislação do país para se manter no poder e tal. A gente já está falando em 2012, ele faleceu, por exemplo, em 2013. Né? Então ele já estava no poder desde 1999 e a gente sabe que essa manutenção dele no poder ela não é exatamente democrática. Tá? Então essa falta de democracia na Venezuela ela colocou numa situação complicada a participação da Venezuela historicamente dentro do bloco. E se você observar o protocolo de adesão da Venezuela, não tem o presidente do Paraguai. O que tinha acontecido no Paraguai em 2011, 2012? Eles tinham um presidente, né, e esse presidente sofreu um impeachment, né, o impeachment foi considerado golpe, né, e por isso o Mercosul tinha votado a suspensão do Paraguai da votação de qualquer coisa importante do bloco durante um período. E durante esse período a gente votou a entrada da Venezuela, eu digo Venezuela, Brasil, Uruguai e Argentina, e sem a participação do Paraguai, porque eles estavam punidos. Então a gente que deu um contragolpe no Paraguai. Tá? E historicamente o Paraguai ele sempre teve governos alinhados à direita. Né? Historicamente um único partido no país teve todos os presidentes, exceto um, na história do Paraguai. Isso é bem curioso. Então, desde que o Paraguai é um país, né, eles tiveram sempre o mesmo partido no poder, que é o Partido Colorado. Eles utilizam a cor vermelha, mas não se engane, né, eles são um partido de direita. Normalmente a cor vermelha é associada a partidos de esquerda, certo? Então o Partido Colorado paraguaio é um partido de direita e sempre governou o Paraguai, exceto por um presidente. Né? Esse presidente sofreu impeachment. Tá? Então essa coisa de apenas um presidente na história ter sido eleito do outro lado e ter sofrido impeachment, muita gente chama isso de golpe, certo? E aí a gente conseguiu fazer a entrada da Venezuela, que em 2012, 2013 era um país que estava borbulhando de vender petróleo, o petróleo estava caro, eles estavam ganhando um monte de dinheiro e aquele programa bolivariano do Hugo Chávez estava dando super certo naquele período. Por quê? Porque eles tinham dinheiro pra caramba, eles compravam um monte de coisa do Brasil, mas muito mesmo. Tá? A gente era um parceiro econômico que ganhava muito dinheiro para os venezuelanos. Tá? Então naquele momento parecia a coisa mais certa a fazer do ponto de vista econômico, ter a Venezuela como parceira, tá? Porque ela está distante da Rússia, da China, históricos parceiros dela nesse programa aí do Hugo Chávez, né? Mas o Brasil ganhava bastante dinheiro durante o ápice da economia venezuelana, tá? Exportações brasileiras, veículos, máquinas, produtos químicos, aço, chapas de aço, muitos produtos extremamente industrializados. Né? Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, né? O Brasil é um país que se destaca por exportar no mundo, né, minério de ferro, soja e milho, totalmente sem manufatura. Então esses são os principais produtos de exportação do Brasil para o mundo. Dentro do Mercosul a gente consegue vender um pouco mais de valores agregados, né, de produtos com valores agregados, por conta da parceria, por conta do Mercosul. Ou seja, muito importante para o Brasil as exportações dentro do Mercosul. Tá? O venezuelano, se hoje está sendo governado do jeito que você gosta ou que você não gosta, não interessa. Se você pensar comercialmente, você tem que pensar em vender os produtos que têm maior valor agregado para fora do país. Né? Isso aumenta bastante o superávit da nossa economia, certo? Uruguai e Paraguai. Falar um pouquinho, né, da ficha técnica desses países. Né? Uruguai, capital Montevidéu, área 177 mil km². Santa Catarina tem 95 mil km². Então o Uruguai tem o dobro desse tamanho. Mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul. Quando você olha no mapa ali, né, é muito parecida a extensão territorial com a do Rio Grande do Sul. Né? É um pouco menor até. E é um país com apenas 3,3 milhões de habitantes. E eu botei uma setinha vermelha aqui, ó,
Porque quando eu estava atualizando os dados da minha aula para fazer esse PowerPoint aqui para usar na aula para gravar esse vídeo, né, eu percebi que tinha diminuído a população. Eu coloquei um número menor, ou seja, a população uruguaia está diminuindo. Isso acontece em vários países do mundo já. O Uruguai é um país extremamente rural e a gente sabe que muito do que é rural está sendo mecanizado desde a Revolução Verde lá da década de 1950, 60. Então é um país que tem dificuldade em fixação de população. Você tem 3, 4 cidades ali que tem mais da metade da população do país e o interior é extremamente rural, extremamente vazio, vamos dizer assim. O Paraguai não é muito diferente, ele é bem maior em extensão territorial, mas ele tem só 7 milhões de habitantes, que é a população, por exemplo, de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, né, tem 11 milhões de habitantes, o Paraná também. Tá? Então, assim, o Paraguai é um país menor do que grande parte dos estados brasileiros, principalmente quando se trata da economia. O Paraguai é uma continuação do oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul, e então são grandes áreas de plantação de soja que você vai encontrar lá, criação de animais, essa é a base da economia deles. Tá? Então observe que proporcionalmente o PIB, né, do Paraguai é péssimo. Tá? Então o PIB nominal do Paraguai é menor do que o do Uruguai, que tem uma população menor. Então a relação população e riqueza, né, é muito ruim no Paraguai, é um país bem pobre mesmo. Tá? Uruguai, extremamente ligado ao meio rural. Olha só o tamanho das cidades uruguaias. Isso me chamou a atenção, decidi colocar aqui na aula também. Montevidéu, 1.269.000. Depois da segunda maior cidade de Salto, é 118.000 habitantes. Olha o salto que dá para baixo. Né? Então, é de uma cidade do tamanho de Porto Alegre, que é Montevidéu, vamos dizer assim, menor do que Porto Alegre, mas dá para comparar. E a gente vai partir para uma cidade com 100.000 habitantes, cidade de Palhoça, na grande Florianópolis, é maior do que a segunda maior cidade do Uruguai. Então é um país muito rural, por isso a maior parte das cidades aí tem poucos habitantes, né? Então cidades do interior, certo? Então essa é uma paisagem bastante comum no Uruguai, eles são grandes produtores rurais, mas principalmente o rural ele costuma abastecer a manutenção da pecuária, tá? A pecuária de bovinos, que é um destaque muito forte para eles lá, tá? Punta del Este, uma cidade que chama atenção, né? Ela não aparece na lista aqui, ó, né? Porque ela é bem pequenininha, ela tem 12, 15 mil habitantes, apesar da boniteza do lugar aí e tal. Não é uma cidade extremamente populosa, ela é bastante turística, por isso que ela tem esses prédios maiores. A maior parte dos prédios grandes que você vai encontrar na cidade são em função do turismo mesmo, tá? Paraguai, melhores índices de crescimento econômico da América do Sul. Quando eu pensei no que eu vou colocar para destacar cada país aqui, né, eu encontrei essa informação. Né? Então é o país que tem os melhores índices de crescimento. Aqui eu tenho informações desde 2011, 2012 até 2020, bem atualizado. Né? Eles tiveram um crescimento acima de 10% em períodos aí de trimestres, né, por 2 momentos. Tá? Então a gente não teve nada parecido com isso nos últimos 5, 10 anos. Tá? O nosso ápice de crescimento foi ali 2008, 2010, por ali. Né? E a gente não chegou a ultrapassar os 10% de crescimento em nenhum momento. Então tiveram períodos de recessão e tal, mas o Paraguai está indo bem. Né? E claro, grande parte desse incremento econômico muitas vezes é em função do preço da eletricidade, né? O que é praticado no Brasil, que tem um acordo ali com o Paraguai sobre Itaipu. Itaipu é a maior empresa, né, que tem dentro do governo paraguaio. Né? Mas fora isso, a gente tem uma lei chamada de Lei da Maquila. Né? Eu acabei não colocando um slide para isso aqui. Eu tenho no meu blog, chamado também Geografia Ensinar e Aprender, uma postagem, vai lá em buscar, né, sobre a Lei da Maquila no Paraguai. A Lei da Maquila é uma lei de 2010, 2011 ali, que ela tem bastante relevância nas cidades, por exemplo, até de Cidade del Este ou Cidade de Assunção, por exemplo, cidades maiores do Paraguai, uma importância muito grande para atrair investimentos estrangeiros. A Lei da Maquila ela reduz fortemente os tributos das empresas que tem lá, desde que você tenha geração de emprego dentro do Paraguai. É muito interessante essa lei, até para você que é empresário e pretende abrir a sua empresa e trabalha com logística e talvez você não precisa ter toda a infraestrutura dentro do Brasil. Né? Então é uma lei que visa atrair investimentos estrangeiros para dentro do Paraguai no setor produtivo, né? Porque o Paraguai é muito conhecido pelos brasileiros como um lugar de compras. E a gente sabe que o Paraguai não fabrica muita coisa.
Tá? Então a cidade de Leste, por exemplo, cheia de prédio lá e tal, tem mais de 100, 150 mil habitantes essa cidade aí. É uma cidade que tem bastante população e, claro, normalmente tem um engordamento de gente ali durante o dia para fazer compras que vem do lado brasileiro, né? Mas é uma cidade que chama atenção pela quantidade de prédios, né? Mas não representa a produção daquelas coisas todas que estão sendo vendidas ali dentro do Paraguai. Então, a lei da maquila, ela tenta diminuir a importância que esse setor tem, que é um setor apenas de repasse, né? Alguém produziu, eles estão só vendendo. É bom? É legal? É, mas é mais importante a geração de emprego na indústria, né? Os países que têm melhores indicadores econômicos, normalmente são países que têm uma manufatura dos seus produtos maior do que simplesmente vender produtos que são fabricados em outro lugar do mundo. Tá? Argentina e Brasil. A Argentina tem 2 milhões de quilômetros quadrados, quase 3, tá? E 44 milhões de habitantes. O Brasil eu não vou falar porque a gente vai gravar, a gente vai ter aula sobre geografia do Brasil aqui, e do Brasil eu falo quase toda a aula, né? Então vamos lá. A Argentina tropeça na economia e está à beira de nova moratória. Então o que me chamou a atenção para falar aqui sobre a Argentina para esse ano é de que, de novo, a Argentina está enfrentando uma gravíssima crise. De novo, na verdade, é uma constante na Argentina desde a década de 90 ou até mesmo antes disso, né? Aquelas dívidas externas que o Brasil adquiriu durante o período lá dos anos 70, 80, a Argentina também adquiriu. A diferença é que a Argentina nunca conseguiu pagar a sua dívida externa. Ela já deu calote no FMI e ela está à beira de dar outro calote. Tá? Então a economia argentina, apesar do país ter indicadores sociais bem melhores do que o do Brasil, ela tem um histórico econômico bem complicadinho. Tá? Então a nossa dívida externa aqui durante a década de 70, 80 não foi maior porque a gente tinha o Proálcool, por exemplo, que minimizou o consumo de petróleo no Brasil durante o período que o petróleo estava em alta, né? E a gente utilizou mais o álcool e a gente conseguia exportar bastante petróleo. A Argentina não. E aí ela importou mais petróleo do que a gente e ela acabou se ferrando mais na sua economia desde a década de 70. Tá? Então isso ajuda um pouco a entender as dificuldades econômicas que o país enfrenta hoje. Tá? Muitos vão dizer, mas isso é culpa da esquerda, da direita. Cara, eles têm um problema, não interessa quem governe eles há muito tempo. Tá? E é o povo que luta por direitos e tal. Isso também é uma coisa bem interessante lá. Então a fragilidade econômica do país ela é histórica, tá ok? Então está representado aí regiões econômicas da Argentina. Falei que a Argentina tem 44 milhões de habitantes, certo? A maior parte deles se encontra no entorno de Buenos Aires. Tá? Então a economia industrial do país está praticamente toda nessa área em roxo aqui, ó, que aparece como região industrial de fato, certo? Grande parte do seu território, ó, criação extensiva de gado, né? A agricultura comercial de cereais cerca a região ali do entorno da Grande Buenos Aires e basicamente é isso a economia deles. Tá? A maior parte da população, da geração de PIB, dos produtos industrializados é feito nessa parte do país. Então é muito diferente de outros países que às vezes dispersam um pouco mais os seus distritos industriais, né? O Brasil é um país que tem áreas bem industrializadas no sul, no sudeste, no nordeste, dentro da Amazônia. A nossa história levou a gente a ter uma industrialização um pouco menos desigual do que o que acontece aqui. Tá? Então não necessariamente a gente conseguiu reduzir as desigualdades econômicas, né? Bastante, vamos dizer assim, mas a gente conseguiu ter mais áreas industriais espalhadas pelo país. Tá? Então o trigo é um dos principais pilares da economia argentina. O trigo entre os cereais ele tem um bom valor, né, no mercado internacional, mas ele é uma commodity, né? Ou seja, ele é um produto sem manufatura que é exportado pelo preço da bolsa de valores aí mundo afora, certo? Então, mas o trigo é uma coisa bem importante para a economia deles. Aqui a gente tem o turismo também representando aí Bariloche, né? Então na Cordilheira dos Andes é um lugar bastante bonito, bastante visitado. A Argentina tem paisagens maravilhosas, desde o fim do mundo lá, né? No Ushuaia, onde que é na divisa ali entre Argentina e Chile, na verdade, né? Então a Terra do Fogo ali, pega a cordilheira, pega o interior com plantações, né? Muito bonito. Tá? E Buenos Aires, último slide, sua região metropolitana concentra mais de 50% da riqueza do país e mais de 40% da população. Tá? Não é tão mal distribuído quanto o Uruguai, mas é quase tudo. Quando você vê, por exemplo, a Argentina no futebol, né? 90% dos clubes que talvez você está lembrando agora o nome, né, estão na Grande Buenos Aires. Tá? Então você é como pegar assim, ó,
Cara, os caras vão ter um campeonato, sei lá, com 20 clubes, 15 são da Grande Buenos Aires. Os outros 5 é que são espalhados fora do Brasil. Brasil não. O Rio Grande do Sul tem times fortes, Paraná tem times fortes, São Paulo tem times fortes, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, tá? Então a gente tem uma descentralização bem maior do futebol. Agora a capital borbulha, né, cara? River Plate, Independiente, Boca Juniors, tá tudo ali. Então isso pode gerar uma série de conflitos e problemas também, né? Porque as torcidas lá são bastante violentas, assim como muitas brasileiras, infelizmente, também o são. Certo? Então, próxima aula é sobre os demais países da América do Sul. Aguardo a sua inscrição no canal, espero que você tenha gostado e não esquece de curtir esse canal, esse vídeo, caso você tenha curtido o vídeo. Valeu!